Fala, meu amigo. Tudo bom? Agora foi. Agora chegou a estrela da noite. Ué, mas eu vim ver a estrela, caramba. Tava até Cara, não conversando tava com as vendo. meninas aí. Tem a Karina, o pessoal da Silvana, da turma de Taichi, tá tudo aí. Oh, que legal. A Karina que fez Tai Chi com a minha turma, se formou junto É, a comigo. Que Karina bacana. foi da sua turma, né? Na verdade, ela foi da minha turma só do Kung Fu. Ela foi da sua, do Taichi. Sim. É, porque o Kung Fu Laércio deu depois. Quando eu fiz a É. minha turma, era separado. Uhum. Meu amigo, você tá me ouvindo bem? Tá bom o áudio aí pra você? Eu tô sem Começa aqui, fone, mas se tá precisar o beleza. fone, tá aqui. Pra mim tá 100%. Pra perguntar ao pessoal aí se o pessoal puder dar um feedback aí do áudio, se estiver legal. Eu acho que pra mim aqui tá beleza. Maravilha. Bom, meu caro, fica à Bom, vontade. A mestre, produção é então tua. vamos começar aqui. Primeiro, te agradecer, né, pela sua disponibilidade, você ter aceitado fazer essa live aí comigo. Para mim é uma grande honra, um grande presente, né, que eu sabe quanto eu te admiro e você foi um dos meus professores lá no curso de Tai Chi do Laesp e aprendi muito contigo. A gente, além de ter sido instrutor, a gente criou uma amizade muito legal lá. E a partir daí a gente foi só evoluindo nossa amizade e trocando informações, apesar de a gente morar longe. E queria essa oportunidade aqui para você compartilhar comigo, com a gente, um pouquinho sobre a sua trajetória nesse caminho aí do guerreiro, da arte marcial, esse lado seu do Kung Fu também, acho que você sempre praticou também. Queria que você começasse por essa parte para a gente, como que foi a sua trajetória, como você, isso já estava ligado sempre assim, meio com a espiritualidade, ou você começou meio como eu na arte marcial, meio perdido ali, na parte prática e depois foi buscar essa parte mais transcendental da arte marcial, né? Cara, bom, vamos lá. Primeiro, eu que te agradeço pelo convite. Você sabe o quanto eu gosto de você. A gente, como você bem colocou, a gente ficou amigo, né? Então, antes de ser o seu professor ali, aliás, depois de ser o seu professor e durante, a gente já desenvolveu altas conversas ali na madrugada, na cozinha do Lalá, Uhum. pedindo pro sol dar comida pra gente. Ah, era muito engraçado, cara, era muito Eu lá engraçado. só passava lá para ver se a gente ainda estava lá comendo e catava um negocinho Eu ali olhava, era mesmo. 1 hora da manhã e você fala, você sabe que vocês vão acordar cedo amanhã, né? Para Sabendo, não treinar, vai né? ter comida. É. Mas legal. Bom, cara, acho que a gente já teve algumas vezes essa conversa, né? Mas é um. Eu tenho uma trajetória assim meio estranha de conexão com os caminhos orientais. Bom, eu nem sei te dizer de quando que é, né? Desde que eu me lembro, eu tenho isso na cabeça com o Japão, com China, com artes marciais, com o estilo Bushido, né? O caminho do samurai, que você também gosta bastante. E assim, eu tinha uma certa conexão espiritual, não vou nem chamar de mediunidade, porque não foi trabalhado o suficiente para ser catalogado dessa forma. Mas eu sempre tive uma conexão espiritual e no fim da minha adolescência eu neguei muito isso. Eu fechei essas portas, né? E eu ia em tudo quanto era coisa que eu achava, vai ter um negócio Seixonoye, vou lá conhecer. Vai ter um negócio de Umbanda, vou lá conhecer. Vai ter uma missa na igreja, vou lá conhecer. O templo espírita, vou lá fazer o curso de iniciação. E assim eu fui, né, na minha adolescência toda. Mas, como eu falei, né, eu no fim da adolescência eu neguei muito isso por causa de faculdade, caminho profissional e etc. Eu neguei muito isso. E em 2013 eu fiz uma viagem com a minha mãe e a gente foi para os Estados Unidos. A gente foi em Las Vegas visitar um amigo nosso que mora lá. E nessa viagem eu fui no Grand Canyon. E, cara, que lugar maravilhoso. Aquela energia xamânica, um lugar assim Uhum. sensacional.
E quando a gente estava chegando na primeira parada, o guia turístico no ônibus estava contando ali a história daquele lugar e ele foi preparando todo um cenário para chegar numa parte que ele apontava para uma formação rochosa maravilhosa que tinha a forma de uma águia com as asas abertas. Hum. E ali, quando eu vi aquilo, já deu uma mexida comigo, né? E, portanto, a gente continuando ali na viagem, chegou uma hora que eu estava ali no Grand Canyon e eu estava tão absorto naquela energia, eu estava tão envolvido com aquele ambiente, com aquela vastidão, né? Profundidade, e você sentia uma energia muito ancestral ali. E eu estava olhando para aquilo e naquele momento eu falei, nossa, eu preciso voltar para dentro. Eu preciso voltar a treinar Kung Fu, voltar a treinar Tai Chi, eu preciso me reconectar com essas práticas que eu fiz isso antes. A primeira vez que eu pratiquei Tai Chi foi acho que em 2007, 2008, alguma coisa assim, na faculdade. Então, depois disso eu parei, e aí depois dessa viagem, então eu voltei mais sério, voltei mais conectado, só que aí também eu fui pro yoga. E nesse período que eu cheguei, fiquei bem perto do Yuri, né? A gente começou a fazer yoga, ele começou uma turma de yoga presencial, e aí eu fui, Tai Chi, yoga, e aí eu deixei o Kung Fu para trás, deixei o Kung Fu de lado, porque para mim fazia mais sentido um caminho mais interno, uma energia mais interna. Não que o Kung Fu não seja, ele é também. Só que o Kung Fu ele é uma energia que você internaliza e externaliza, né? O Tai Chi você internaliza e você tem esse trabalho interno. Então, eu acabei seguindo para esses caminhos. Cheguei lá no Lala e conheci o Lala. Eu acho que eu conheci o Lala pessoalmente. Cara, eu vou precisar puxar na memória, mas eu acho que foi em 2013 ou 2014. E quando eu encontrei com ele, era para procurar alguém da linhagem dele de Tai Chi para aprender, para ele me indicar. E aí ele falou: cara, não tem ninguém em Campinas hoje que faça isso. Eu falei: bom, então vai ser eu. No ano seguinte, então em 2015, eu comecei a participar do curso de instrutor e aí então segui o caminho, cara. Foi em 2015. Resumidamente, É curioso você falar da 2013, né? Foi em 2013 que você falou que teve o primeiro contato com ele, né? uhum. É, Assim, eu já vi os eu. vídeos dele, mas Ah, assim, eu sim. digo primeiro contato pessoalmente. Ah, tá. O primeiro contato que eu tive com ele, com os vídeos dele, foi em 2011, 2012. Final de 2011 para 2012. Acho que foi isso. Não lembro mais ou menos, foi 2012. E a minha história é diferente, não muito diferente, né, mas eu também sempre gostei, né, dessa parte. Acho que por isso a gente tem essa identificação também, que eu sempre gostei dessa coisa marcial desde novo, né? Desde Uhum. adolescente e tal, via aquele filme lá do Daniel San, do Karate Kid, eu via Clássico, né, cara? aquela relação discípulo-mestre ali, né? Eu pensava, pô, que legal, quero aprender essa arte marcial aí. Ficar vendo lá ele mandando, não, vai encerar o carro, vai varrer o chão. Assim, pô, que legal esse método de ensino, né? Alguma coisa dentro de mim ali já identificou. Porque eu gostava da arte marcial, mas você falou, algo já queria um além, né? Não era só aquela coisa da luta. Aí nessa jornada eu fui também para jiu-jitsu, que eu mais pratiquei durante muito tempo, e aí tinha judô na faculdade, eu fazia, tinha um amigo meu que era professor de Muay Thai, me chamava, eu fazia lá um ano lá para conhecer. Eu fui um pouquinho, fui conhecendo também, estudando um pouquinho de cada, né? Conhecendo também. E, e sempre tive essa coisa desse lado, assim, ele pesquisando também essa coisa do samurai, do bushido, do caminho do guerreiro. Aí foi quando eu cheguei no Laércio, né? Eu vi o vídeo dele, que aí, pum, fez a... Caramba, cara, esse Abriu. cara, porra, falou tudo que eu queria aprender, que a gente pesquisava na internet, mas não achava, assim, muita coisa. Esses ensinamentos mais aprofundados, e ele por ser médium e trazer essa coisa toda. Então, deu uma expandida enorme, né? Uhum. E, e já trazendo um pouco para o tema do nosso da questão da força interior, né? Eu queria que você falasse para a gente, a partir do momento que você começou no Tai Chi,
olhando e desenvolvendo, até depois que você fez o curso com o Laércio, aliando assim com essa questão interna, espiritual, quais benefícios, como você viu essa questão da sua luta interior, que o Tai Chi, a arte marcial, te trouxe com esse autoconhecimento, né, fazendo essa mescla aí dos dois, e se você puder compartilhar com a gente sua experiência, sua visão, né, sobre isso. Cara, legal, gostei dessa pergunta. Mas antes do Tai Chi, teve uma outra coisa que eu acho que foi fundamental, porque, bom, como você comentou, você frequentou aí várias artes marciais, né? Fez um pouco aqui, um pouco ali, e etc. Então você já deve ter se deparado com a dura realidade de que a academia com artes orientais, para manter aluno, ela é exclusivamente física, né? Aqueles alunos no meio ali que têm uma curiosidade e questionam o professor acabam tendo acesso à filosofia. Mas, assim, depende de cada um, né? Depende da busca de cada um. Antes de eu fazer o Tai Chi com o Laércio e durante o meu processo de Tai Chi com o Laércio, eu estava fazendo parte de um grupo de estudos taoístas, com uma família que veio de Taiwan para o Brasil exclusivamente para ensinar sobre o Tao. E durante os meus estudos sobre o Tao, eu fui iniciado como um taoísta, teve toda uma cerimônia com um sacerdote taoísta que veio de Taiwan para o Brasil. Foi muito legal e foram, se não me engano, 2 ou 3 anos nesse processo. Então, conforme eu fui estudando o taoísmo, essa luta interior já começou. Porque o Tao, eu nem chamo ele de religião, eu chamo ele de filosofia, embora ele seja uma religião, porque, diferente das outras religiões, diferente no sentido de mais diretamente, ele faz você se questionar muito. Então, essa luta interior que você citou, ela começa muito forte quando você começa a ver o mundo nessa ótica um pouco mais abrangente que o taoísmo tem. Essa coisa de yin-yang, de equilíbrio, de ambas as potencialidades existirem no mesmo lugar. Então, como eu já comecei a ter essa luta, né, e aqui a gente coloca entre parênteses luta, porque não é luta do jeito que a gente traduz aqui no Brasil, né, de competição, não só no Brasil, no Ocidente como um modo todo, não é luta no sentido de competição, de briga, né, de se mostrar sobre algo, né? Não, é a luta diária nossa, a nossa conquista diária sobre sairmos da ignorância, da escuridão que a gente tem, da ilusão, do véu de Maia, como dizem os hindus, e chegar um pouquinho mais na nossa consciência acerca de nós mesmos e daquilo que é real. Então, como eu já vinha dessa análise interna, dessa luta interna de reflexões do taoísmo, quando eu chego no Tai Chi, por que eu fui atrás do Tai Chi do Laércio? Por causa disso que eu falei das academias. Mas é muito difícil a gente achar uma academia que passe isso tudo. Por quê? Porque a academia não ganha dinheiro. Sabe? As pessoas hoje estão atrás de competição, de apresentação, enfim, né? de crescer de alguma forma o ego, né? E essas partes filosóficas, elas não têm nada a ver com crescer o ego, né? Até tem um ditado do Lao Tzu que diz: o inteligente, né, ele aprende mais a cada dia. O sábio, ele deixa ir algo a cada dia. Então, aquele que se esvazia vai caminhando para esse sentido. Então, quando eu fui atrás do Laércio, eu queria um Tai Chi que trabalhasse isso. Que o meu professor me ensinasse, independente de um grupo. E aí, quando eu chego lá, eu encontrei justamente o grupo que faz isso. Foi muito legal. Então, praticar o Tai Chi com essa visão taoísta desses estudos que eu já fazia, mais a visão espiritualista que o Laércio trouxe, conseguiu gerar em mim um impacto muito grande de, poxa, peraí, algo precisa mudar, algo precisa mudar, algo precisa mudar. E esse precisa mudar não é de uma insatisfação com o que está, mas é de uma consciência de que tem algo além. Então, essa mescla, né, de se perceber que o Tai Chi traz para a gente, ele vai te trazer... Você não precisa fazer taoísmo para ter isso.
Mas se você tiver no taoísmo, você vai ter isso também. E aí vem o engraçado da história, que não sei o quanto que as pessoas sabem disso, mas o Tai Chi, a arte, o físico do Tai Chi, ele foi criado por um monge taoísta que ele era um estudioso do Tao. E ele, na tentativa de estudar o Tao, ele tentava entender aquilo, tentava interiorizar aquilo, e ele tinha muita dificuldade, que é natural. Qualquer um que lê o Tao Te Ching, que fala assim, eu entendi, não entendeu. Então, esse monge, quando ele estava muito cansado, já não estava mais processando aquilo tudo, ele sai, né, fora do templo, ele vai na natureza e ele observa alguns animais. Ali, então, ele começa a repetir esses movimentos dos animais, e nesse repetir dos movimentos ele vai percebendo o Tai Chi como um Tao. E Tai Chi, né, não sei também quem sabe disso, mas Tai Chi é um termo filosófico milenar. Agora, a prática do Tai Chi Chuan não é milenar. A prática do Tai Chi Chuan tem um pouquinho mais de 500 anos de idade. Então, na verdade, foi uma tentativa de colocar de uma forma mais prática aquela ideia do Tai Chi, né? Que, na verdade, deu origem... Na verdade, a ideia do Tao. Na verdade, foi uma tradução para movimentos em cima do que o Tao Te Ching fala para a gente, em cima do que o taoísmo fala. Então, o Tai Chi é o taoísmo em movimento. Por isso que o Tai Chi é tão transformador. Veja, quando eu falo que você vai nas academias e eles não ensinam essa filosofia, eu não estou criticando as academias. Eu estou, na verdade, criticando os ocidentais. Porque a gente não tem a busca profunda pela coisa. Só que as práticas, elas são tão reais, elas são tão boas, que se você só fizer isso, em algum momento, se você só fizer o físico, se o teu professor não falar nada de filosofia, nada de taoísmo, se você só fizer o físico, em algum momento você, por conta própria, vai começar a refletir sobre isso. Entendeu? Até pelas mudanças energéticas, né? Tudo, né? Sim, são mudanças energéticas. E quando o seu corpo começa a se movimentar de uma outra forma, as energias em volta dele também se movimentam de outra forma. E essas energias em movimento, elas vão trazer novas percepções para você. Então, se eu só faço o Kati do Tai Chi, e eu não vou fazer taoísmo, eu não pesquiso nada, eu vou demorar um tanto de tempo para ter essas percepções, para ter essas movimentações energéticas. Agora, se eu me observo, se eu estudo taoísmo, se eu presto atenção em mim, se eu observo a natureza, se eu me conecto com algo além de mim, enquanto eu estou praticando os movimentos de Tai Chi, eu estou diminuindo o tempo para que eu colha algo. E nesse sentido é que a gente pode determinar como uma luta interna. Certo. Cara, eu estou soltando, vai falando aí. Não, pode ir falando que para a gente é ótimo, né? Acho que a grande virada de chave, né, nesse caminho do guerreiro, da força interior, é justamente isso. Principalmente o que você falou, que no Ocidente a gente que pegou esses ensinamentos, quando eles vieram para o Ocidente, né, acabou que, até o Laércio fala muito isso, né, ocidentalizou a arte marcial, né, a gente pegou mais a parte prática, aí virou luta, pegou a parte mais da competição, do esporte em si, né, que você falou, até certo ponto ele leva, até certo ponto ele modifica. É bom, quem vai dizer, né, quem sou eu para dizer que o esporte é algo ruim? Eu particularmente gosto. Não, e assim, com certeza, como a parte corporal, igual você mesmo falou, ele te leva assim a mudanças de percepção, de vida, de saúde, mas se a gente aliar os dois, aí que a coisa explode mesmo, né? Aí que entra mesmo naquele caminho da verdadeira arte marcial, né? Que não é derrotar o outro, né? Como você falou, não entra mais naquela questão. E aí a gente pode puxar o próprio Yin Yang, o símbolo do Yin Yang. Dentro do preto tem o branco, dentro do branco tem o preto. Não dá. Eu posso sim focar em um lado, eu posso, mas dentro desse lado vai ter uma pequena parte daquele outro.
Não tem Então, como se eu colocar em percebo caixinhas, né? isso, não dá para colocar em caixinha. O legal, uma das coisas que eu mais gosto no taoísmo, Daniel, é essa percepção que o taoísta tem de que tudo que está acontecendo é natural. Não tem essa de tá dando errado isso, tá dando errado aquilo. Não. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Entendeu? Então, quando eu percebo dessa forma, eu não estou negando o corpo, porque se eu nego o corpo, eu vou para um outro extremo que eu vou pagar um preço. Sim. Eu tenho que incorporar a percepção energética, sutil, espiritual, chame como quiser, prânica, enfim, dê o nome que quiser. Eu tenho que incorporar isso ao meu corpo e não separar o meu corpo disso. Então, quando a gente fala do Ocidente, de ocidentalizar as artes marciais, não se iluda achando que lá também não aconteceu isso. Porque se você vai na China hoje, eu não fui para a China, mas eu conheço muitas pessoas que foram, que vêm falar comigo por causa desse meu gosto, e eles falam, cara, é academia atrás de academia, os templos de Shaolin e de Buda, na parte inferior o negócio ficou totalmente comercializado, um monte de gente lá treinando de qualquer jeito. Você chegar na parte de cima, ali na parte monástica, na parte filosófica, é tudo meio que por trás do pano. Então, assim, não é jogar a culpa de um lado ou de outro, mas é também olhar para a capacidade que a gente consegue ter mesmo só com a prática física. Óbvio que o ideal é a incorporação toda. É yin e yang, não é só yin ou só yang. Mas, beleza, se eu só tenho acesso a yang, vamos em yang, porque eu sei que dentro de yang tem yin. Sim, perfeito. E como você vê a importância dessa força interior para a gente vencer nossos obstáculos internos, né? Porque todos nós, o próprio período que a gente está vivendo, né, nada mais pertinente do que puxar para essa questão, né? Quem de nós não está passando pelas suas batalhas internas, né? Seus medos, suas incertezas e o que será do amanhã, né? Mudanças que muitos de nós estamos fazendo, sendo obrigados, ou fazendo espontaneamente, ou fazendo porque chegou a hora de fazer, né? Essas mudanças que na verdade, essa é a verdadeira batalha, a pior batalha que a gente enfrenta, né? Que é essa aqui dentro. E a gente se depara com as dificuldades da vida, com os fantasmas que a gente tem que olhar e que essa força interior ela é fundamental, né? Para a gente. Como você enxerga esse uso dessa força? Como você vê essa aplicação, né, assim, na sua perspectiva sobre o caminho interno de um guerreiro, assim, de um guerreiro, quando eu falo aqui, não no sentido, não levem para o sentido marcial só, né, guerreiro. Guerreiro todos nós temos que ser na vida, né, para vencer nossos medos, né? Cara, a gente precisa entender, Daniel, essa coisa assim do guerreiro, né? Como você está falando, eu acho que é bom a gente ressaltar esse assim, eu entendo o que você está falando, mas às vezes quem está vendo não tem essa percepção, né? O guerreiro é um termo, né, tanto para as artes marciais quanto para o caminho espiritual. O guerreiro é aquele que enfrenta os obstáculos para se aprimorar, né? Então, até aquele filme, não é um filme herói, tem um filme japonês, chinês, muito legal, daquele mestre de artes marciais que ficou Wan Yu, alguma coisa, eu não lembro, se voltar o nome eu lembro, mas tem uma cena muito icônica que é ele tomando chá com um artista marcial do Japão, um karateca, né, antes de um torneio que eles vão lutar. E o japonês pergunta para ele se tem algum estilo de Kung Fu que é melhor, né? E ele fala que ele pensa que não, que todos os estilos de Kung Fu são iguais. E o japonês questiona, mas iguais? Mas se estão todos iguais, por que tantas competições? Então ele responde que as competições são para que a gente se aperfeiçoe, para que nós encontremos os nossos erros, as nossas falhas,
e a gente possa, então, observar essas falhas. Tem um ditado japonês que diz: aonde o fio da espada me corta é onde eu preciso me aperfeiçoar. Então, eu não brigo contra as injúrias de uma espada, eu agradeço, porque ela está mostrando o meu ponto fraco. Então, nesse sentido, creio eu, que é o que você está falando de guerreiro, né? Então, só esclarecendo assim para que a gente entenda. E a importância dessa força interior. Cara, só não está no perrengue, só não está se transformando, só não está passando problema quem não está encarnado. Simples assim. Porque todo mundo que está encarnado, o cara lá na montanha do Himalaia meditando, a gente na cidade vivendo, ou o tiozinho no campo plantando, tá todo mundo passando por problema. E não é agora, não é por causa da situação que a gente está vivendo, é porque é a vida. A nossa vida é se transformar. E alguns enxergam isso como problema, outros enxergam como obstáculos a serem superados, e outros enxergam como normalidade. Então, nessa perspectiva, né, eu também estou passando pelas minhas transformações e de que forma que eu uso a força interior, né, que você menciona. Essa força interior, toda pessoa que pratica arte marcial, que em algum dia teve um professor bom, já ouviu desse professor: o seu pior adversário é você mesmo. Então, quem é esse você mesmo que é o seu pior adversário? São os seus apegos, são as suas ilusões, são os seus vícios, são as suas crenças, são as vezes que você acha que você... E quando eu digo você, eu não estou falando você, eu estou falando de mim mesmo. Que você acha que você é maior que algo, né? Então, a força interior é essa percepção de essência que é como se fosse uma luz, sabe aquela sensação de, puta, será que eu tô certo de pensar isso? Aquela pulguinha atrás da orelha que fica. Então, eu entendo isso como força exterior. Posso estar errado, pode ser uma visão limitada, pode ser uma visão diferente do que a maioria tem, mas é a forma com a qual eu enxergo a minha força interior. É como um sexto sentido que traz uma percepção de que, pô, peraí, eu acho que eu estou querendo ser maior do que eu sou. Então, sempre, como que eu trabalho a minha força interior? Ouvindo ela. E, às vezes, parece um lembrete bobo, tipo, não vira aqui não, continua reto. Não, sei lá, não sai de casa agora. E a gente ignora essas coisas, essas intuições, essas percepções. Então, para mim, trabalhar a força interior é me conectar com essa parte de mim que está vendo um pouco mais de cima, sabe? Alguns chamam de eu superior. Sim. Então, quando eu vou dando vazão para essas intuições, para essas percepções, eu tô me colocando no que no taoísmo a gente chama de entrar no Tao, entrar no fluxo. O deixar fluir. Eu não fico mais querendo criar represas no rio da minha vida ou direcionar o rio da minha vida. Eu começo a sentir aonde eu estou sendo levado e eu vou. Então, a importância de trabalhar a energia interior, essa percepção interna, para mim, ela é muito importante. Por quê? Porque eu consigo me desconectar das minhas ilusões, das minhas falsas crenças, do meu egoísmo, no sentido de eu ser maior do que eu sou, entendeu? Nessa percepção, a força interior, ela é fundamental. E assim, coisas que ajudam, aqui eu vou falar o clichê, né? Meditar, orar, andar na natureza. O Tai Chi, putz, cara, aí você sabe bem, você faz também, né? Meu, sempre que eu faço Tai Chi, a minha vibração muda, a minha percepção muda, as minhas reflexões mudam. Às vezes eu tô, com perdão da expressão, eu tô assim, virado, não quero falar com ninguém. E tô bravo, tô irritado, ou tô insatisfeito com alguma coisa, e eu faço um Tai Chi. Não é que eu paro, não é que eu aceito, mas eu vou me conectar com a minha essência e eu vou percebendo quanto daquele momento de raiva é uma ilusão. Ou, se não é uma ilusão, o quanto ele é um momento e não uma constância. Uhum. Então, dessa forma que eu costumo fazer comigo,
esse trabalho de energia interior. E quando eu estou dando aula de Tai Chi para alguém, eu sempre falo para a pessoa, respira, como que você está se sentindo nesse movimento? Deixa o movimento e não corre ele, não reduz o tempo dele. Tenta se sentir no movimento. Tem uma aluna minha que fala que eu sou muito chato com fazer o movimento certo, mas eu quero que a pessoa faça certo para que ela possa vencer logo a mecânica e poder entrar no fundo da fluidez do movimento. Perfeito. Eu acho que até mesmo, puxando o gancho aí, o Jorge fez uma pergunta aqui, ele perguntou como diferenciar, né? Se está no conformismo ou na aceitação, como fazer essa balança. Acho que até você chegou a tocar num ponto aí do fluxo, né? Eu vou falar aqui só a minha percepção, depois se eu gostaria que você falasse a sua. Bom, Jorge, nessa questão aí, pelo menos eu na minha vida prática, eu procuro ver a ação óbvia, né? Às vezes é igual o Marcel falou, às vezes a gente está ali com a cabeça quente, com algum problema, alguma questão, e muitas vezes quando a gente relaxa, respira, muitas vezes aquele problema que parecia gigante, ele se torna bem pequeno. Você vê a efemeridade dele, né? O quanto ele é passageiro, enfim. Mas é lógico que tem questões práticas na nossa vida que a gente tem que lidar, desafios e questões que a gente às vezes se depara com elas e a gente tem, vamos dizer assim, resolver, né? Mas eu procuro pensar assim, qual é a ação óbvia que eu tenho? Eu tenho como fazer algo a respeito daquilo? Eu paro comigo mesmo e reflito. Falo, bom, diante dessa situação, eu tenho algo que eu possa fazer? Se sim, o quê? Né? Quais opções que eu tenho? Se eu não tenho, cabe a mim aceitar. Né? Supondo, dar um exemplo aqui, sei lá, quando que eu estou sem dinheiro, me sobrou R$10 na minha carteira. E isso é um fato. Tem algo que eu possa fazer a respeito disso? Se tem, de repente, eu posso fazer isso. Tem um trabalho aqui que de repente eu posso pegar e eu consigo uma grana. Ou, tem um amigo que eu lembro que trabalha com tal coisa, eu posso recorrer a ele, quem sabe ele me arruma um dinheirinho que eu possa fazer e tal. Ou tento tudo, não tenho ninguém, não posso recorrer a nada, ou seja, é um fato que eu tenho que lidar, então eu vou aceitar. Não adianta eu me revoltar contra aquilo, por mais que seja difícil, né? Falando assim parece fácil, mas é difícil. Mas eu procuro me centrar, voltar para dentro e perceber, é só um fato, eu vou lidar com esse fato, o professor Horácio Frazão usa até muito essa frase, uma elegância espiritual possível, né? É a gente aceitar, deixar o fluxo. Aí, muitas vezes, quando a gente solta, né, a gente relaxa, tudo bem, o fato é esse, está tudo certo. Aí amanhã aparece uma oportunidade, uma pessoa te liga, surge um dinheiro que você não esperava, enfim, então eu vejo essa questão dessa forma. Você tem alguma forma que você costuma lidar com essas situações, igual o Jorge falou aí? Cara, olha, Jorge, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder isso, porque as coisas que eu faço, elas são na minha medida. O que eu quero dizer com isso? É o que eu consigo, é o que me acalenta de alguma forma, né? E não necessariamente é reproduzível, entende? Mas, aqui vai, né? Quando eu passo por problemas, eu penso, às vezes eu até acho que eu sou desligado demais, né? Porque eu não sinto esse impacto agoniante até que o negócio seja muito sério. Aí eu fico meio agoniado. Mas até então eu consigo diluir isso com uma certa leveza, e eu parto de um princípio que é muito próximo do que o Daniel colocou, e resumidamente aqui está o problema, eu posso resolvê-lo? Então o problema acabou. Aqui está o problema, eu posso resolvê-lo? Não, não posso. Então o problema acabou também. Porque se está ao meu alcance fazer algo, eu farei. Se não está ao meu alcance fazer algo, se não tem que partir de mim a ação,
eu não posso assumir, agora vamos usar aqui um termo mais espírita, né? Eu não posso assumir o karma de buscar resolver algo que não me compete. Então, não, mas não é o caso, Marcelo, me compete. Aí eu volto à equação. Você pode fazer algo? Pode, faço o que você pode. É o suficiente? Não sei, vou precisar fazer. Você pode fazer algo? Não, não posso. Então, deixa a coisa fluir. E aí a gente volta, eu pelo menos volto, e eu até peço desculpas, Daniel, de puxar tanto o taoísmo. Não é puxar o saco do taoísmo, não. Uhum. É que é de todas as culturas que eu me relaciono até o momento, é a que faz mais sentido no meu caminhar. Então, o taoísmo não é a única religião no mundo, né? Já é uma religião, embora eu prefira chamar de filosofia, mas é a única religião no mundo que não tem uma guerra por trás. Não tem como o taoísta entrar em guerra. E por que eu estou usando o extremo da guerra? Que a guerra é um amontoado de problemas que não puderam ser resolvidos e as pessoas querem resolver de um jeito. E acaba indo para um extremo. Então, pro taoísta, não tem como ele entrar em guerra, porque ele sabe que esse ruim que está acontecendo é parte de um momento, de um fluxo. Não é uma realidade a qual você vai se enfiar para o resto da vida. Marcelo, então o taoísta ele aceita tudo que acontece? Aquele que conseguiu entrar no Tao aceita. E o legal dessa percepção é que quando você entra no Tao, e eu não entrei, eu não tenho muita moral aqui para falar disso, mas eu leio, eu estudo, eu converso, eu tenho meu grupo de estudos, a gente discute isso quinzenalmente, mas quem entra no taoísmo e entende essa nuance de curvas, né, de problemas, soluções, outros problemas, outras soluções, aí você sobe e desce da vida, ele entende que aquilo é um momento. E por entender que é um momento, ele não se prende ao momento. Ele vive o momento, como o Daniel falou. Eu só tenho R$10, não tenho o que eu fazer, não tem para quem eu pedir, não tem o que eu possa resolver. Eu vou ter que viver com esses R$10 mais 2 dias. Só vou ter um serviço daqui 2 dias. Então, ok, eu vou precisar viver. Faz parte do meu caminho viver esses 2 dias com esses R$10. Se eu ficar esses 2 dias quebrando a cabeça para arrumar dinheiro, para tentar solucionar isso de outra forma, eu não vou aprender o que eu tenho que aprender nesses 2 dias de R$10. O que vai acontecer? O fluxo vai se repetir, eu vou voltar a ter essa situação. Então, perceba aqui, né, que a gente pode e deve sim aceitar ajuda, correr atrás de ajuda, correr atrás de outros serviços, se reinventar. Mas quando a gente está passando por uma situação que é agoniante, que é complicada, a gente tem que perguntar também, ok, eu estou aqui agora, o que isso tem para me ensinar? Se isso está acontecendo comigo é porque eu tenho alguma coisa para interagir com isso. Lembrando, como eu falei antes, é uma visão taoísta, é uma visão que para mim funciona, que eu gosto bastante. Não estou aqui passando regra, eu convido vocês a tentarem, né? E ver se isso funciona de alguma forma. Sim. Eu particularmente também, de toda a minha trajetória de vida e a partir do momento que eu tive contato mais a fundo com a filosofia do taoísmo, no caso, o budismo também e o zen, né, que é meio que uma fusão entre os dois, foi o que mais fez sentido também para mim. E eu concordo muito com o que você falou da questão de serem, não sei se pode dizer religião, né, mas são filosofias muito pacíficas, né, que não geram guerras, não geram conflito. E justamente, acho que até o professor Laércio fala muito isso, justamente por não fazer uma ideia de Deus, não ter uma ideia de Deus ali muito preconcebida, enraizada e dogmas e conceitos prontos. É totalmente o oposto, né? O tal Zen quer tirar conceito, quer tirar tudo, é limpar, é ficar com a essência mais pura da vida, né? E assim, desculpa até te cortar, Daniel, mas uma coisa importante para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala assim, tirar tudo, não é assim, larga tudo que você tem, vai viver no mundo, não é isso. É tirar de você tudo aquilo que te afasta do tal. É tirar de você tudo aquilo que é ilusório, que é sombra, que é efêmero. Porque imagina o seguinte, a gente tem um tanto de energia, é a nossa vida.
Eu vou gastando minha energia, eu vou gastando minha energia, eu vou gastando minha energia, e aí chega uma hora que eu quero me conectar com esse algo superior, que eu quero me conectar com tal, com o budismo, comigo mesmo, com a força interna. O tanto de energia que eu gastei no que é ilusório não vai voltar e eu não vou poder recuperar essa energia. Então, o importante da gente entender desse esvaziar é esvaziar as atitudes que a gente põe a nossa energia e ela não se multiplica para nós, ela se divide de nós. Sim, Desculpa, mas só fazer esse contexto de esclarecimento. Fica à vontade. É bem essa questão da gente conseguir conciliar. Essa dúvida já surgiu para mim também em muitos momentos, né? Igual você falou, não é largar tudo, não é abandonar. É estar no mundo, mas não ser escravo do mundo, né? A gente tá na vida, lidar com a vida como ela é, com as situações, com as coisas, mas não está escravizado dela, né? Não está... E cada vez mais entendendo que isso tudo aqui é efêmero, tudo é passageiro, a gente está vivendo uma experiência e o que a gente vai levar é o aprendizado. A experiência em si que a gente viver dentro da gente a respeito daquilo que está no nosso entorno é o que a gente vai levar. Então a gente não se prender demais. Aí quando as coisas surgem, né, as situações, a gente tem mais, vamos dizer, paz, né, para lidar com elas e tal. Aí entra muito a questão do Wu-Wei, que é o conceito do agir pelo não agir, que é muito pensando nisso aqui complicado. Então, assim, é um conceito até para a gente ocidental muito complicado. Não é que ele é complicado, ele é difícil para a nossa mente, muito racional e lógica, né? Às vezes entender esse conceito do sábio, né, que o Lao Tzu fala muito, que o sábio age não agindo. Ou seja, é bem aquilo que você falou, é encontrar esse equilíbrio até a pergunta, a Caio tem uma pergunta que o Jorge fez, de como equilibrar, né, a ação óbvia. O sábio, se tem o que fazer, ele faz, se não tem, ele simplesmente aceita, né? Então esse aqui é bem eu acho que é esse. Eu acho que o que pegaria bem, Daniel, acho que para essa pergunta, o que eu tenho nos atendimentos que eu faço terapêuticos aqui, eu sempre falo para a pessoa, quando a pessoa me pergunta, essa atitude, ela é boa ou ela é ruim? Em vez de eu responder para a pessoa, eu falo, olha, faz o seguinte, imagina um filtro que é o seu coração e passa essa questão pelo filtro do seu coração. O que vai sair no fundo, você que vai saber, porque é o seu coração. Então, essas ações que a gente faz, se a gente passar elas por esse filtro do coração, e elas continuam sendo válidas, tá certo. Agora, se eu passo pelo filtro do coração e é egoísmo, e é uma necessidade minha de aparecer, de chamar atenção, ou de me mostrar, e etc., é sombra. E aí não que eu não vá fazê-la, eu posso fazê-la, mas pelo menos eu vou fazer isso sabendo que é sombra. Sabendo que eu não vou ter retorno energético disso, que eu vou me iludir, que eu vou me distrair, né? Porque senão vamos parar de ver filme, vamos parar de interagir com quem não fala do que a gente fala, sabe? A vida normal, o cotidiano, a gente vai se entreter, a gente vai interagir com a sombra, mas pelo menos eu sei que eu estou interagindo com a sombra. Eu passo essa interação no filtro do coração e eu falo, beleza, isso é uma sombra, isso é uma ilusão, mas o que eu posso tirar de proveito disso? O que isso pode me ensinar também? Então, ter uma ação correta é ter uma ação consciente. É falar assim, eu vou fazer isso, eu sei o ônus e o bônus dessa minha ação, e eu ainda assim vou fazê-la. Então, é aí que a gente começa a entender um pouquinho do Wu-Wei, e quando eu estou no Wu-Wei, quando eu estou no caminho do meio, eu não culpo ninguém. Eu sou o responsável, não o culpado. Ninguém é culpado pelo que me acontece, tampouco eu. Mas eu sou o responsável pelo aquilo que me acontece. Então, se eu sou responsável, eu tenho que ter consciência na hora de escolher, na hora de agir. Exatamente. Mestre, o Fernando fez uma pergunta aqui também. Como a gente entender que estamos no caminho certo, né? Não obstante as dificuldades, né? Que a gente estava até comentando. Essa é o passo. Essa deixa eu responder. E essa daí, Fernando, boa pergunta. Essa eu me deparo com ela e já me deparei e continuo me deparando muitas vezes na minha vida, né? E como a gente
saber realmente se a gente está no caminho, né? Eu particularmente, né, compartilhar aqui um pouco da minha experiência, talvez te ajude um pouco. Eu tenho muito essa coisa do ego, né, de ficar vendo. Eu sempre me faço a pergunta: eu estou fazendo isso aqui com que objetivo, né? Com qual finalidade eu estou fazendo isso? Será que é para obter autopromoção? Será que é para eu me sentir melhor, mas na questão egóica? Eu estou fazendo realmente com vontade de ajudar, né, de levar algo bom para as pessoas? Então eu sempre me faço essa pergunta, né, nas coisas que eu me proponho a fazer, né? E muitas vezes eu já me deparei tendo que olhar para essa sombra e falar: realmente eu estava querendo fazer aquilo ali com o objetivo de, no fundo, ganhar alguma coisa, o meu ego ganhar alguma coisa com aquilo, né? Quem de nós nunca, né? Mas é a gente ter essa honestidade consigo mesmo de olhar para isso, né? E entender que tá tudo bem, igual você falou, não se culpar, né? Não olhar para si, mas muitas vezes a gente olha para nós mesmos, mas com aquele dedo do julgamento, né? A gente tira o julgamento de fora e põe para nós mesmos. Então a gente se acusa, se critica, se acha o pior ser do mundo, porque eu estava querendo fazer algo para obter autopromoção, enfim. É a gente ter aquela tranquilidade: não, tá tudo bem, eu sou um ser que eu estou aqui, estou em aprendizado, estou lidando com isso. Aí a gente coloca luz sobre aquilo, acho que aquilo é o primeiro passo, né, para a gente começar a transformar e mudar aquilo dentro da gente, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente como você lida com essas questões aí, Fernando, também, na sua vida, né? Olha, eu vou falar a teoria, tá? A prática não é bem igual à teoria, né? Porque, afinal de contas, eu sou humano encarnado. A teoria que eu tento seguir, tá? E tem dias que eu acordo sendo assim, bem sucedido nela, e tem dias que eu falho miseravelmente, né? É a teoria de que não existe caminho certo. Existe o meu caminho. E evocando, né, de novo os conceitos taoístas, aquilo que está me acontecendo não é nem certo nem errado. É o que é do meu tamanho nesse momento. Então, se nesse momento eu só estou tendo perrengue, é do meu tamanho isso. Isso está me atingindo porque é do meu tamanho. Porque falando em escala, se um problema maior que você vem para a sua direção, ele é maior que você, é grande, você consegue pular para o lado. Não te acerta. Se o problema é menor que você e ele vem na sua direção, você está vendo aquilo, você tira do seu caminho. Agora, se vem um problema do seu tamanho, uma situação do seu tamanho, um momento de vida que é do seu tamanho, você vai passar por ele. Então, não tem caminho certo e caminho errado. Quando a gente começa a falar assim, será que eu estou no caminho certo? Eu automaticamente saio do momento presente. Por quê? Porque se eu estou questionando se eu estou no caminho certo, eu estou questionando o meu passado e questionando o meu futuro. Quando eu falo, beleza, isso está acontecendo, deixa eu ver o que dá para eu fazer, e volta naquela pergunta da outra pessoa, né, do que fazer, do que não fazer, quando eu olho para a situação, eu estou vivendo ela. Então, de novo, pro taoísta, que é a filosofia que eu tenho que seguir, não tem caminho certo e caminho errado, tem o meu caminho, a minha realidade, o que está acontecendo comigo. Óbvio que a gente tem que questionar as nossas ações, as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, como você bem colocou. Mas, se isso está acontecendo comigo, é para mim. É minha responsabilidade lidar com isso, independente se eu considero, se o meu ego, ego aqui, vamos entender ego também, acho que é bom, né? Ego como a minha manifestação terrena, né? Onde o meu espírito se manifesta. O ego não é o vilão da história, muito pelo contrário, ele faz parte da gente, igual que eu falei antes, yin yang, equilíbrio, espírito e corpo, ego e essência. Então, o meu ego participa disso e eu não estou dando mais valor para o meu ego de falar, eu sou melhor que isso está errado de acontecer comigo, né? Isso é egóico. Eu estou negando que é do meu tamanho, por uma ilusão minha. Então, se eu consigo entender que não tem caminho certo e caminho errado, tem aquilo que eu posso fazer no aqui e no agora,
se o certo, entre parênteses, é aquilo que eu estou fazendo, o errado é aquilo que eu não estou fazendo. Então, acho que a pergunta, não tem uma resposta para essa pergunta, mas sim uma outra pergunta. O que você está fazendo, você considera certo ou você considera errado? Se eu considero certo, eu continuo, por pior que seja, por mais duro que seja, por mais, às vezes, injusto que eu considere. Agora, se eu considero errado, aí eu faço uma outra pergunta. Por que eu continuo fazendo algo que eu considero errado? O que de bom que isso me traz? Então perceba que o exercício ele é sempre, e nunca é de achar uma resposta, mas sempre de achar uma nova pergunta, uma nova pergunta, uma nova pergunta. Porque quando eu acho uma resposta para algo, se isso é certo, Deu uma travada aí, né? voltou. Beleza. Então, quando eu acho uma resposta para uma pergunta, eu cesso meu raciocínio. E aí eu corro o risco de ser derrotado pela minha vitória. Quando eu continuo me questionando, quando eu continuo indo a fundo nas minhas dúvidas, nos meus conceitos, nas minhas ações, nas minhas crenças, eu vou ampliando a minha percepção de mim mesmo e a minha percepção do mundo. Quando eu me amplio, eu vou tendo mais certeza se esse meu caminho é certo ou errado. Quando eu me amplio, ampliar no sentido de ir para dentro, não de ir para fora. Mas quando eu me amplio internamente, eu paro de questionar e eu começo a agir. Sim, até cai naquela questão do taoísmo, que acho que até a gente estudou ela há pouco tempo, né, lá no Tao, quando que o Lao Tzu até fala, quando você cria o conceito do que é ruim, né, surge o que é bom, ou quando cria o que é bom, surge o que é ruim. Então é justamente essas ideias de lidar com esses opostos, né, com esses polos opostos aqui, e a gente aprender a dançar com isso na vida, né? Sim. Bom, e mestre, juntando agora tudo, né? Fazendo um apanhado aí, qual recado você gostaria de deixar para a gente a respeito dessas reflexões que a gente fez, enfim, do caminho interior, da força interior, né? Fazendo aí uma mescla aliado a esse caminho do Tao, do próprio budismo mesmo. Queria que você falasse livremente o que você acha, qual a sua percepção, que parte aí da sua alma. Certo. Cara, eu vou pegar o exemplo que você deu do Karate Kid, do Daniel San, lá encerando o carro, pintando a cerca. Não tem atalho. Não tem atalho para o caminho interior. Não é um drive-thru. Você entra com o carro ali, faz o pedido, paga e pega e sai. Não tem. É um caminho diário, é um caminho exaustivo, é um caminho, às vezes, em alguns momentos solitário, mas de forma alguma é um caminho que não vale a pena, de forma alguma. Todo o trabalho, todos os momentos que eu tive comigo mesmo, triste, fechado, me questionando, sozinho ou em grupo, todos os momentos difíceis, né, que a gente só acha difícil quando está passando, né? Porque depois de um tempo que passa, a gente olha para trás e dá risada. Ou fala, não foi tão difícil assim. Não é difícil para o nosso eu de hoje, né? Mas para aquele eu era difícil. Então, esse caminho interno, essa força interna, o caminho do guerreiro interior, ele é um caminho de calejamento, é um caminho de autoaperfeiçoamento. E isso leva tempo. Então, quando a gente fala assim, vou aprender um instrumento novo, a gente não acha que vai chegar a fazer 2 aulas e sair tocando violão, flauta, saxofone. A gente já vai para aquilo sabendo que vai ter um tempo, que vai ter
Vai ter um tempo de aprender, um tempo de aperfeiçoar e depois um tempo de fazer. E esse conceito, eu não sei o motivo, mas hoje em dia ele é um pouco falho na percepção dessa força interna. Eu vou sentar e vou começar a meditar agora e em uma semana meditando todo dia, eu já tenho que ser uma pessoa melhor. Não, isso não acontece. Isso não acontece da noite para o dia. Às vezes começa a acontecer e para, e aí vai voltar um tempo depois. Então, eu acho que a principal mensagem, que é uma mensagem que eu passo para os meus alunos de Tai Chi, é não pare. Não pare, continua. Mesmo que hoje você tenha fracassado, não pare. Mesmo que hoje você não tenha treinado, amanhã treine. Mesmo que você tenha treinado errado e tenha pego um vício no movimento, continua treinando. Porque depois... A live vai cair? Gente, eu vou voltar, o pessoal tá voltando aí, mas se quiser pode ficar à vontade. Vamos esperar um pouquinho, eu acho que tinha umas 10 pessoas, eu acho. Tinha... Vamos ver que o pessoal vai voltando. 5, né? Eu esqueci de avisar o pessoal, não sei se eles acharam que a gente encerrou a live. Não, mas deu tempo, você falou que ia abrir uma outra pra gente encerrar. Porque na hora que eu olhei já tava dando 30 segundos. Bom, eu acho que a maioria saiu. Cara, era assim, resumidamente é isso. Perceber que é um caminho árduo e que, no entanto, por ser árduo, não nos impede de trilhá-lo. A gente tem sim que trilhar, que a gente pode sim trilhar, e que literalmente a gente nunca vai estar sozinho. A gente pode se sentir sozinho em algum momento, mas sempre vai aparecer alguém em algum momento, às vezes de onde a gente não nos espera, às vezes uma pessoa nova, às vezes uma outra pessoa que há muito tempo não cruzava com o nosso caminho vai voltar. Então, como eu digo para um amigo meu, eu cito a Dory do Procurando Nemo, continue a nadar. Eu acho que até me veio aqui a questão do verdadeiro guerreiro, é aquele que persiste, né? Aquele que suporta levar as porradas e não aquele que bate mais forte, né? Então, é aquela coisa de cair, levantar e seguir em frente e saber que as dificuldades vão vir, mas uma grande força do guerreiro também é a fé, né? Aquela fé de confiar, né? A fé de confiar que no caminho, confiar que está tudo certo, confiar que esse é o meu caminho e que com certeza eu vou sair dele mais forte, né? Se eu tiver a capacidade de olhar e transcender essas dificuldades e essas situações que se apresentam. E você falou, a gente nunca desistir, né? A gente sempre continuar em frente, continuar tendo a coragem de se observar, né? E de acolher tudo que chega pra gente, né? Como desafios, né? Exatamente, meu cara. Bem por aí. Bom, mestre, da minha parte, acho que encerrou, já consegui, você já esclareceu aqui todas as minhas questões. Se alguém aí tiver mais alguma questão para fazer, gostaria de te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. E o Yuri chegou aí. Olha o Yuri aí. Chegou atrasado, cara. Chegou, pô. Ele tá devendo pra gente um rolê aí que ele sabe. Então, ele já falou, quando o senhor vier pra cá vai ter um rolezão. Vai tá perto. Beleza, meu mestre? Muito obrigado. Beleza, meu querido. Se tiver mais algum recado final, pra mim, tá? Não, você já falou tudo, cara. Eu só tô seguindo o fluxo. Obrigado pelo convite. Vamos seguir o tal. Obrigadão pelo convite e, cara, a Wizards Never Late, né? Tá atrasado, sempre que acabou assim. Obrigadão mesmo pelo convite, pelo bate-papo, gostei bastante. E conte comigo, quando quiser repetir a dose, estou à disposição. Tanto eu quanto a Rafa. Com certeza. Valeu, mestre. Obrigado. Obrigado, meu querido. Um abraço. Obrigado a todos que participaram. Valeu, pessoal. Se alguém quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar. Quem quiser
conversar mais com a gente, pode chamar, tanto aqui no Instagram da Vitaran quanto no Instagram do Daniel. Fiquem à vontade para bater papo. Com certeza.